Olá, pessoal. Finalizado o estudo inicial, básico que fizemos sobre o cálculo de limites, a gente vai passar para o estudo de derivada e taxa de variação, que vai ser boa parte do que a gente vai estudar. Na verdade, nas próximas aulas, a gente vai se dedicar ao estudo da derivada, que como a gente vai aprender nesse vídeo hoje, nada mais é do que um limite, só que um limite especial que surge em muitas situações e que tem aplicabilidade nos mais diversos tipos de problemas, não só na matemática, química, mas na física, nas ciências naturais, nas ciências exatas e também nas ciências sociais, faz uso do conceito dessa ferramenta matemática que é a derivada. Isso porque eu até peguei aqui um recorte de um dos livros que está indicado na bibliografia, o coroamento das realizações do cálculo, isso é uma parte que está justamente na introdução do livro sobre o que é a derivada, na introdução do capítulo sobre a derivada. E, sem sombra de dúvidas, o cálculo é uma das mais importantes ferramentas matemáticas que tem mais interdisciplinaridade, que é mais utilizada e justamente disciplina obrigatória do curso de Química, justamente porque ela permite analisar taxas de variação, que é o que a gente vai usar na prática em um contexto químico, visualizando a derivada como um estudo de uma taxa de variação. E aí, a grande realização do cálculo, eu achei interessante esse destaque, por isso que trouxe aqui para vocês, é que a sua grande aplicabilidade, ou seja, o seu grande trunfo e o que faz essa disciplina ser tão importante na ciência é justamente porque ela pode capturar matematicamente o movimento contínuo, permitindo que seja analisado instante a instante. E é justamente nessas situações que é na química que a gente vai se deparar com o uso da derivada. A gente vai ter uma coisa que ocorre continuamente e a gente vai poder estudar isso, tratá-la matematicamente, estudando instante a instante. Então, também nesse mesmo livro, ele traz o seguinte texto inicial sobre o que é a derivada. Então, muitos fenômenos físicos envolvem grandezas que variam, como a velocidade de um foguete, a inflação de uma moeda, o número de bactérias em uma cultura, a intensidade do tremor de um terremoto, a voltagem do sinal elétrico e assim por diante. Assim como também, embora aqui não tenha citado especificamente um exemplo na química, mas na química a gente vê várias situações que envolvem grandezas que variam. Por exemplo, a gente já usou a equação de Boyle muitas vezes, que é o volume de um gás que depende da pressão. Bem, então, neste capítulo, ou seja, na verdade, para nós, nessa segunda unidade, a gente vai desenvolver o conceito de derivada. E o que é a derivada? Ela é a ferramenta matemática para estudar a taxa segundo a qual varia uma quantidade em relação a outra. Então, você tem uma certa quantidade que varia em relação a outra. Como o caso que eu falei, nessa equação de Boyle, a gente tem volume e pressão relacionados inversamente proporcionais. Então, uma varia em relação à outra. E o que gostaríamos de saber é exatamente a taxa de variação dessa relação, que está relacionado com o conceito geométrico de uma reta tangente a uma curva. Então, é assim que, partindo de um problema que surge em qualquer ciência, não só nas exatas, mas sempre que a gente se depara com essa situação de uma quantidade em função de outra, tem-se então esse conceito de taxa de variação, de saber o quanto uma grandeza varia à medida que a outra varia. E o que é legal, e o que a gente vai ver nessa primeira aula, é que, na verdade, esse conceito de taxa de variação, matematicamente, ele está relacionado a determinar a reta tangente a uma curva, a achar o coeficiente angular da reta. Assim, a gente vai discutir a definição de uma reta tangente e os métodos para encontrar tanto a inclinação como a equação, porque resolver taxas de variação, que é o nosso desejo, na verdade surge desse problema geométrico, na verdade surge não, mas se resolve, assim como se resolve o problema geométrico de achar a reta tangente. E para esse problema geométrico a gente vai ter ferramentas matemáticas para fazer. E é exatamente o que vamos desenvolver agora. Então, por muito tempo era um problema bem antigo determinar a reta tangente a uma curva. Deixa eu ver se eu
agora já que eu estou aqui com uma ferramenta que permite me desenhar um círculo perfeito, né, sem ser aqueles meus desenhos trágicos, achar uma reta tangente a um círculo, a gente entende esse conceito. É a reta que tem um único ponto comum com o círculo. Então, é fácil a gente visualizar quem são a reta tangente em um dado ponto. Exatamente aquele ponto onde a reta toca o círculo. Mas para uma curva qualquer, não uma curva que tem o formato de um círculo, como é que a gente poderia responder essa mesma pergunta de achar a reta tangente? Então, para alguns pontos, não seria tão fácil assim responder esse problema. Aqui especificamente não tem, mas o caso que eu quero de dizer que a reta, a princípio que a gente poderia pensar em reta tangente, seria nesse caso aqui, digamos assim. Infelizmente aqui tem um probleminha, eu queria chegar bem aqui perto. Deixa eu ver se eu partindo exatamente do ponto que eu quero dar mais certo. Também não, né? Mas se a gente fosse aplicar essa mesma situação, primeiro que para algumas funções isso pode não ficar tão bem definido assim, de tocar apenas em um único ponto. Digamos que a nossa curva fosse uma coisa assim. Já está selecionado. Fizesse assim, depois subisse assim. Então, a minha reta tangente aqui seria algo assim. Exatamente nesse ponto, seria uma reta que passaria por aqui, seria a reta tangente. Mas quando eu prolongasse essa reta, ela iria tocar em outro ponto. Então, dizer que toca a curva em apenas um único ponto não é tão preciso. Mas mesmo assim, se fosse determinar a reta tangente nesse ponto, a gente tem um problema porque uma reta ela fica bem determinada quando a gente conhece dois pontos ou a sua direção. Por quê? Porque por um único ponto no plano pode passar infinitas retas, na verdade, todas as direções possíveis, né? Eu posso ter, acho que eu vou ter que listar primeiro todas as retas, tentar fazê-las passarem por um mesmo ponto. Mas por um único ponto a gente pode passar qualquer direção. Então, uma reta fica bem determinada quando a gente conhece dois pontos. Então, teríamos primeiro esse problema. Já que a gente quer determinar a reta tangente a essa curva, mas a gente só tem um único ponto. Digamos que o nosso problema é justamente determinar a reta tangente a esse gráfico, a essa curva, que na verdade é o gráfico da função y igual a f de x. Ou seja, todo mundo que está sobre essa curva tem essa propriedade aqui. Dada a coordenada x, o seu valor y é f de x, que é exatamente a imagem de x por essa regra f. E a gente tem um ponto específico, digamos que é o de coordenada a, e consequentemente o seu valor x, y, por pertencer ao gráfico, é a imagem de a por essa função. Mas a gente tem um único ponto. Bem, então, para remediar esse problema, a gente poderia pegar outro ponto sobre a curva. Digamos um ponto Q, de coordenada x, f de x. E assim, com esses dois pontos, eu posso traçar uma reta que está aqui desenhado em azul, que é a reta secante, que passa por P e Q. Quando eu digo que dois pontos determinam uma reta, é porque elas fixam a direção, ou seja, o eixo, o ângulo que essa reta forma com o eixo x. Eu ia prolongar aqui, em algum momento ela vai cortar o eixo x e vai formar um ângulo com o eixo x. Seria tão bom se passasse bem retinho, pronto. Ao cortar o eixo x, isso formou um certo ângulo alfa. Mas por semelhança de triângulos, como esse aqui também é uma reta paralela que corta uma reta transversal, esse ângulo aqui também é alfa. Ou seja, a direção dessa reta é o mesmo ângulo formado nesse triângulo retângulo aqui, de lados.
Um dos catetos é x menos a, que é exatamente a diferença, x menos a, e o outro pedacinho aqui é exatamente f de x, que é essa altura toda, menos esse pedacinho aqui, que é f de a, né? Que é a altura f de a. Então, eu construí aqui, ao pegar esse outro ponto, consegui determinar um triângulo retângulo cujo catetos tem coordenadas x menos a, tem medidas x menos a, f de x menos a. Então, como eu estou no triângulo retângulo, a gente sabe a trigonometria sobre esse ângulo aqui. A gente sabe calcular tanto o seno, como o cosseno, como o tangente. E o que a gente chama de coeficiente angular da reta, ou a direção, é exatamente um valor que normalmente a gente representa por m, e aqui eu vou representar assim. Por quê? Porque é o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos P e Q. Por definição, isso é a tangente do ângulo dessa reta. Mas como calcular a tangente desse ângulo? Bem, por definição, a tangente é o seno dividido pelo cosseno. E em um triângulo retângulo, o seno de alfa, na verdade, isso é a definição. Mas eu vou usar mais ainda, uma vez que a gente está num triângulo retângulo, a tangente, na verdade, é a razão entre o cateto oposto ao ângulo, né, a esse ângulo alfa, dividido pelo cateto adjacente. Só que quem é a medida do cateto oposto? É esse pedaço aqui, que é f de x menos f de a. E a medida do cateto adjacente, que é o que faz base, digamos assim, para o ângulo. É o lado de medida x menos a. Então, essa, na verdade, é a definição do coeficiente angular de uma reta que passa pelos pontos P e Q. Bem, só que, e assim fica determinada essa reta, porque eu sei a sua direção, eu sei o seu coeficiente angular. Mas não é essa reta que a gente quer. A gente quer a reta tangente, que seria uma ideia de que toca o gráfico da função apenas nesse ponto, ou seja, é uma reta que vai ter em comum com o gráfico esse ponto de coordenadas a, f de a. Mas é impossível apenas com um ponto. Então, a gente pode pegar um outro ponto, fazer esse Q, na verdade, se aproximar do F, do P. Porque, ao fazer isso, olha o que acontece aqui visualmente. Aqui tem alguns exemplos. Eu peguei Q um pouco distante e obtive essa reta aqui, que está muito longe do que a gente imagina que seja a reta tangente. Aí eu peguei outro ponto mais próximo de P, encontrei essa outra reta. E assim eu fiz esse ponto, segundo ponto que eu estou pegando, cada vez mais próximo. Então, intuitivamente, a gente já pode imaginar que quanto mais próximo esse Q fica de P, mais essas retas tendem a atingir uma posição limite, que é exatamente essa reta em vermelho, essa posição limite. Ou seja, esses ângulos que está sendo formado aqui, eles estão tendendo a ficar a um valor limite. Então, daí surge exatamente a definição do que seria essa reta tangente no ponto P, que vou chamar de M, que é o coeficiente angular, vai ser justamente o limite dos coeficientes angulares dessas retas secantes, à medida que Q se aproxima de P. Mas anteriormente eu escrevi matematicamente o que representa isso. Então, na verdade, isso que a gente acabou de definir, sendo o limite de f de x menos f de a dividido por x menos a, quando x se aproxima de a. Por quê? Aqui, lembrando, voltando para o começo, ó, eu estou pegando o ponto Q de coordenada x, f de x. Então, se eu estou fazendo esse ponto Q caminhar sobre a curva em direção a P, o que eu estou fazendo, na verdade, é tornar esse x cada vez mais próximo de A. Se ele vai ficando, se eu vou tomando ponto sobre a curva, esse valor x, à medida que Q se aproxima, é porque a sua coordenada x está ficando cada vez mais próximo de A. E assim, se existir essa reta tangente, é assim que vamos definir como sendo o limite dos coeficientes angulares dessas retas secantes, se existir. Ou seja, se essas retas tenderem a uma posição limite, a reta que tem justamente como coeficiente angular ou como direção o limite desses valores é o que chamamos de
reta. Deixa eu botar uma definição melhor aqui. É a reta tangente à curva y igual a f de x no ponto, que era a pergunta inicial. Eu falei, como calcular a reta tangente a uma curva no ponto de coordenadas a, f de a? É a reta que passa por P com inclinação Só que na introdução eu falei que as taxas de variações estão intimamente, que na verdade na química é disso que a gente tem interesse em calcular taxas de variação, tem um interesse, ou desculpa, uma relação intrínseca muito próxima com esse problema geométrico que eu acabei de resolver, que foi determinar a equação de uma reta tangente. Mas como? Que taxa de variação tem a ver com isso? Bem, a taxa de variação mais famosa para a gente é a velocidade. Acho que eu vou precisar inserir uma página aqui. A taxa de variação mais natural para a gente, que a gente já trabalha com ela desde o ensino fundamental, é a velocidade de uma partícula de um objeto. Então, se a gente tem um ponto inicial de coordenadas a, f de a, normalmente a função que descreve o deslocamento é chamada de s, se você relembra. Normalmente s de t é a função do deslocamento, mas só para a gente poder visualmente identificar que vai aparecer esse valor, eu vou chamar isso de f. Então, suponha que a gente tem uma função f que descreve o deslocamento de uma função, de uma partícula. Então, a gente quer saber qual é a velocidade no ponto de coordenadas a, f de a. Ou melhor, seria responder qual a velocidade da partícula quando o tempo, que aqui só por convenção vou chamar de x, ou seja, como eu posso determinar a velocidade de uma partícula num instante qualquer? Porque quando a gente está dirigindo e observa o velocímetro do nosso veículo, isso nos dá um valor exato. Né? Digamos, você está andando, está dirigindo e olha para o velocímetro e vê que está lá 60 km por hora. Então você deduz que naquele exato momento você está dirigindo a 60 km por hora. Mas o que isso significa ou como isso é calculado? Por quê? Ora, porque você aprendeu que, na verdade, você saberia calcular a velocidade em um intervalo. Ou seja, você precisaria de um instante inicial, quando no tempo t0, e observar no tempo final. E aí, calcular a velocidade nesse percorrer de tempo seria a variação em s do deslocamento dividido pela variação no tempo. Ou seja, isso porque, como eu escrevi aqui antes, a gente tem que o deslocamento é uma função do tempo. À medida que o tempo passa, você conhece a posição da partícula. Fazer essa razão, ou seja, a razão entre a variação da posição pela variação do tempo, é o que a gente chama de velocidade média. Então, assim como antes no meu problema de determinar a reta tangente, eu tinha um porém, porque só com um ponto não dá, pela definição de velocidade, a princípio aquela que a gente estuda no ensino médio, também eu não saberia dizer quem é, por exemplo, v de t. Mas esse é o meu objetivo de determinar a velocidade instantânea, ou seja, a velocidade em um dado exato momento do tempo. Mas como é que eu vou fazer isso se eu só tenho a ideia de velocidade média? Ou seja, se precisa de dois pontos sobre a curva de deslocamento.
E aí, quando eu obtenho dois pontos, então eu posso fazer essa continha aqui. Mas, por definição, quem é ΔS? É o tempo, é o deslocamento final, né? Seria o S de t menos o S de t0. Ou seja, o instante que eu vou chegar, o instante final, a posição final menos a posição inicial. Em termos de f, que foi o que eu falei só para a gente poder visualizar, se f fosse a minha função de deslocamento, então eu teria a posição no instante final, que seria f de x, menos a posição no instante inicial, que seria f de a, dividido pela variação no tempo, que é o tempo final x menos o tempo inicial a. Então, significa que se você quer saber a velocidade num dado momento, digamos que é isso, você está pegando um outro ponto, que está sobre a curva de posição, e está calculando a velocidade média. Mas note que esse número que apareceu aqui, a velocidade média, foi exatamente o coeficiente angular da reta secante que passa pelos pontos P e Q. Ou seja, a taxa de variação nada mais é do que o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos. Então, o mais natural para definir a velocidade num dado instante é que esse nosso ponto final, esse valor Q final que a gente está pegando, na verdade seja muito próximo de P, de modo que a variação no tempo seja quase zero. Então, é razoável esperar que se esse nosso ponto, outro ponto que a gente está pegando, está muito próximo de P, de modo que o nosso intervalo é bem pequeno, a velocidade exatamente no instante P vai ser igual à velocidade nesse intervalo muito pequeno. Então, em termos de limite, quer dizer que a velocidade instantânea no ponto P seria o limite dessas velocidades médias. E é assim que a gente define, que a velocidade instantânea no ponto A seja exatamente o limite dessas velocidades médias, de f de x menos f de a, dividido por x menos a, quando a gente faz a diferença no tempo, né, a diferença entre o tempo final e o tempo inicial ser zero, que é fazer x se aproximar de a. Ou seja, o mesmo limite que apareceu para eu resolver um problema de taxa de variação, especificamente encontrar velocidade instantânea, foi o mesmo limite que apareceu para eu resolver encontrar a reta tangente à curva no dado exato ponto P. Então, esse limite, na verdade, em específico, surge em várias situações. Sempre que eu estiver resolvendo um problema de taxa de variação instantânea, eu vou estar resolvendo esse problema geométrico de determinar a reta tangente. E aí vai ser por isso que a gente vai dar um nome especial para esse limite. É a esse limite que vamos chamar de derivada. Não sei se eu coloquei mais aqui para frente. Então, é a esse limite aqui que a gente vai chamar de derivada de f no ponto P de coordenadas A, F de A. Ou derivada de f quando x é igual a A. E aí a gente vai dar uma notação para isso. A gente vai representar por essa notação. F' de A. E lê assim. F' de A ou derivada de f no ponto A. Ou derivada de f quando x é igual a A. Vai ser justamente esse limite que a gente encontrou que surge de um problema geométrico. Só que também, por esse outro exemplo que eu falei, especificamente para resolver taxa de variação, de velocidade, surge esse mesmo limite. E isso surge sempre que eu for resolver uma taxa de variação, dessa maneira. Então, a derivada, essa f' de A que a gente acabou de falar, é a taxa instantânea de variação da função y igual a f de x em relação a x quando x é igual a A. Então, a gente tem essas duas interpretações. Que a derivada de f no ponto quando x é igual a A é o coeficiente angular da reta tangente e também que é exatamente a taxa instantânea de variação da função em relação a x, exatamente quando x for igual a A. Porém, há outra definição também para esse mesmo limite, há outra forma de representar esse mesmo limite, a gente passando por uma mudança de variável. Mas que mudança de variável é essa?
E, na verdade, a gente vai precisar dessa outra variação, que é muito utilizada, quando a gente puder também variar o A. Note que toda na minha história aqui, o que eu fiz? Voltando lá para o meu gráfico do começo. Talvez isso aqui, que não é tão geral, mas ponto específico. Essa aqui é o gráfico, isso em azul, é o gráfico da função y igual a 3 sobre x. Eu destaquei um ponto específico aqui, que foi o ponto de coordenadas 3 e 1. O problema é, ache a reta tangente que passa a curva y igual a 3x no ponto 3, 1. A gente vai resolver, fazer um exercíciozinho e mostrar que vai ser isso aqui. Mas antes disso, note que eu perguntei o 3, 1. Mas eu poderia ter perguntado, acha a reta tangente nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto. Ou seja, sobre qualquer ponto sobre a curva. Então, se a gente também fizer esse nosso A aqui na fórmula variar, aqui está mais bonitinho, se eu fizer o A variar, isso vai me dar uma função. Por quê? Para cada x, eu estou associando um valor, ou seja, para cada x no gráfico, para cada x, cadê? Para cada x aqui, eu noto que todos esses tinham um valor x. Então, para cada x que eu tomei aqui, eu associei um valor que é esse, dado por essa definição, que calcula exatamente o coeficiente angular da reta tangente. Então, isso vai definir uma função, que para cada x eu associo esse valor que a gente chamou de derivada. Só que, então, a pergunta é, como determinar a função derivada para uma função qualquer? Escrever dessa maneira pode tornar isso muito mais difícil, porque aqui, na verdade, dá para um ponto específico. Né? Não me ajudaria, porque a gente já tem f de x aqui. Se eu fosse substituir nessa expressão, ficaria assim. Eu quero calcular f de x para qualquer x. Aí vai ficar f de x menos... Então, onde tinha a, eu vou colocar x. Mas aí vai ficar f de x menos f de x dividido por a menos a, vai ficar 0 sobre 0 e uma indeterminação. Ou seja, uma indeterminação para o valor de uma função que eu quero definir fica muito estranho. Então, é por isso que a gente vai precisar fazer uma mudança de variável quando for de interesse determinar a função derivada. Agora, que mudança de variável é essa? Que foi algo que eu não falei muito para vocês quando a gente estava estudando limite, mas dado um limite a gente pode fazer uma mudança de variáveis. Como? Note que é exatamente essa figura aqui. A gente quer determinar a reta tangente aqui em vermelho, que está chamada de t. Então, a gente pegou um ponto. Como um único ponto não define a princípio uma curva, somente um único ponto, a gente usou o recurso de pegar um outro ponto Q sobre a curva e então tomar a reta tangente. Então, note que eu estava com A, e para pegar esse meu ponto Q, que a princípio antes eu chamei de X, na verdade significa que eu somei mais alguma coisa. Eu somei um pedacinho que eu chamei de H. Ou seja, consiste em fazer a seguinte diferença. Vou escrever aqui, já que está um pouquinho antes. A gente definiu a derivada, f' de A, como sendo o limite, quando x se aproxima de A, de f de x menos f de A, dividido por x menos A. Só que surge um problema quando eu quero determinar a derivada para qualquer valor, porque aqui cancela e aqui também vai cancelar. Então, a gente vai fazer uma mudança de variável. Como? Vamos chamar esse x menos a de h. Então, note que esse valor que eu estou chamando de h é justamente o pouco a mais que eu somo com a para obter esse meu novo ponto Q, ou seja, esse acréscimo a mais que eu dou. E podia ser tanto para frente como para trás, tá? Porque no meu desenho aqui eu só coloquei para frente. Bem, então chamando x menos a de h, eu quero transformar todo esse limite para depender de h e não de x. Então, para isso, onde tiver x, eu vou querer substituir para h. Então, daqui, note que se eu passar o a para o outro lado, isso me diz que a minha coordenada x, na verdade, é a mais h. Que era justamente o que eu estava falando aqui. Né? Se você tem a e soma com alguma coisinha, um pequeno acréscimo,
H, então você obtém um novo ponto sobre a reta, que vai ser aquele de valor A mais H, que vai ser justamente a coordenada do nosso novo ponto, que era o que a gente estava chamando de X. Pronto. Mas o que acontece com esse H? Ora, se X se aproxima de A, isso quer dizer que essa distância aqui está indo para zero. Mas essa distância é H, ou seja, H está indo para zero. Então, a gente vai conseguir reescrever isso. Sendo assim, a derivada, na verdade, eu posso reescrever agora em termos de H. Como? Vai ficar o limite. Vou primeiro escrever o que vai acontecer aqui. F de x agora é quem? É A mais H. Então, em vez de escrever x, eu vou escrever isso aqui. Vai ficar F de A mais H menos F de A fica igual. Dividido por quem é x menos A? Foi o que a gente chamou de H. Então, note que o nosso limite não depende mais de x, depende só de H, porque lembre que A está fixo, é exatamente o ponto onde a gente quer calcular a derivada. Então, a gente só tem que dizer H se aproxima de quem? Ora, antes, como x se aproxima de A, H está tendendo a zero. Então, a gente está calculando o limite quando H se aproxima de zero. E essa é outra definição para derivada da função no ponto A, que está até aqui bonitinho destacado. Ou seja, o que chamamos de derivada de uma função em um número A, e vamos denotar assim, de f' de A, é exatamente esse limite. Então, tem essas duas notações. Ou a gente visualiza assim, e aqui vai ser muito útil quando a gente quiser definir a função derivada, ou define assim, que é exatamente quando a gente estiver interessado somente em calcular a derivada num dado número. Vamos fazer uns exemplos. Por exemplo, deixa eu ver o que estava aqui antes, que era isso aqui. Vamos resolver, dada a função y igual a sobre 3x, aí só para não ficar mais bagunçado do que já está, eu estava nesse ponto aqui, né? Vou inserir uma folha aqui, uma nova folha. Vamos resolver, encontre o seguinte problema. Uma equação da reta tangente à curva y igual, quem era mesmo? 3 sobre x, né? 3 sobre x no ponto P de coordenadas 3, 1. Bem, esse problema pede para a gente determinar a equação da reta tangente. O que a gente sabe calcular? O que a gente sabemos calcular é o f' de 3, ou seja, quando x for igual a 3, que por definição vai ser o limite, quando x se aproxima de 3, de f de x menos f de 3 dividido por x menos 3. Note que da minha definição, o que eu fiz? Só substituir. Como A está sendo 3, então onde tinha A, eu substituí por 3, porque eu quero calcular a derivada de f quando x é igual a 3. Só que isso aqui me dá a inclinação, ou seja, o coeficiente angular. Como é que eu vou determinar a equação da reta tangente? Vamos primeiro calcular isso aqui. Bem, então f' de 3 vai ser o limite, quando x se aproxima de 3, de quem? Quem é f de x? É essa expressão, 3 sobre x. Então, eu vou substituir aqui. É 3 sobre x menos. Quem é f de 3? É exatamente esse valor. Né? Porque, como ele está no gráfico, 1 é a imagem do 3. Mas também você pode calcular aqui, né? Quem é f de 3? É o valor que eu obtenho ao fazer 3 nessa expressão. Mas aí fica 3 dividido por 3, que dá 1. Tudo isso dividido por x menos 3. Então, você vai ter que resolver esse limite. Ora, quando eu faço a substituição, eu já vejo que eu estou com a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Por quê? 3 sobre... que foi exatamente o que a gente viu antes, que dava sempre 0 sobre 0, né? Quando eu substituo o x aqui. Então, ficaria 3 sobre 3, 1, menos 1, 0. 3 menos 3, 0, a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, a gente tem que simplificar essa expressão e encontrar um equivalente para poder calcular o limite.
Ora, então isso vai dar igual. O que é que eu posso fazer? Como aqui tem uma diferença e envolve uma fração, o primeiro passo é deixar isso como sendo uma única fração. Então, eu vou somar essas duas usando a definição de soma de fração, que é reduzir a um único denominador comum. Aqui eu posso subentender que tem 1. Então, fica o limite quando x se aproxima de 3. Então, o mínimo múltiplo comum de x em 1 é x. X dividido por x dá 1 vezes 3, 3. X dividido por 1, x vezes 1 menos x. Dividido por x menos 3. Agora, eu posso fazer divisão de frações, que mantém a primeira, que é 3 menos x sobre x, e multiplica pelo inverso da segunda, né? Aqui subtém que tem 1, então fica 1 sobre x menos 3. Então, lembra que a nossa... Aqui estava dando 0 sobre 0, justamente porque tem um fator comum que vai para 0 em cima e embaixo. O único fator que vai para 0 quando eu faço x se aproximar de 3 é x menos 3. Então, significa que em cima, na verdade, tudo que eu estou fazendo aqui é para exibir esse numerador como um múltiplo de x menos 3. Só que como não é um polinômio, eu não vou poder fazer divisão de polinômios, que era o que a gente estava acostumado a fazer. Então, eu estou fazendo isso. Reduzir a uma única fração, agora eu posso fazer divisão de frações. Então, eu quero cancelar x menos 3. Lembra que esse x menos 3 é o que estava embaixo. Aqui, está parecendo com x menos 3, mas está com o sinal trocado. Então, eu vou colocar menos em evidência. É menos 1 que multiplica. Aí vai trocar o sinal de todo mundo. Então, como o 3 estava negativo, vai ficar... Como o 3 estava positivo, vai ficar negativo. A princípio vai ficar assim, menos 3. Como o x está negativo, vai ficar positivo. Então, vai ficar menos 3 mais x. Mas só para ficar da mesma forma que está aqui, eu vou inverter a ordem. Mas inverter a ordem na soma não importa. Vai ficar x menos 3. De fato, menos 1 vezes x, menos 1 vezes menos 3, 3. Dividido por x, que multiplica 1 sobre x menos 3. Agora sim, como a gente está só envolvendo multiplicações, né? Em cima a gente só está multiplicando, embaixo também. E eu estou multiplicando e dividindo ao mesmo tempo por x menos 3, que está próximo de zero, mas não é exatamente igual a zero. Então, eu vou poder cancelar esse com esse, e aí vai ficar o limite. Eu vou ter que botar outra página. Vai ser igual ao limite. Aí, nota, sobrou menos 1 vezes 1, menos 1. E embaixo sobrou x vezes 1, x. Agora eu não tenho mais indeterminação. Noto que o limite em cima já é menos 1 e eu posso fazer a substituição embaixo. Então vai ficar menos 1 sobre 3. Então, o que isso eu estou dizendo é que a derivada de f, quando x é igual a 3, é menos 1 terço. É o coeficiente angular da reta tangente. Só que eu quero a equação. Então, há uma fórmula que nos dá a equação da reta quando a gente conhece um ponto e a inclinação, que é exatamente essa situação. A gente conhece um ponto pelo qual a reta passa, que é 3 e 1, e agora sabe com que direção, que é com a direção menos 1 sobre 3. Então, da fórmula, na verdade, da fórmula do coeficiente angular, a gente definiu isso aqui como sendo. Você sabe um ponto aqui, que eu vou chamar de x0 e y0. E quer pegar um outro ponto Q de coordenadas x e y, que também está na reta. Então, o que você sabe é que o coeficiente angular dessa reta é o valor y final menos o y inicial, dividido por x menos x0. Então, se você fazer meios pelos extremos, você encontra que y menos y0 é igual a m vezes x menos x0. Isso aqui é chamado de expressão ou fórmula
ponto, inclinação. E se a gente jogar, então, aqui, a gente encontra a equação da reta. Por quê? A gente conhece o ponto, no nosso caso aqui, o x0 é 3 e o y0 é 1, e sabe quem é esse valor m. Esse m é exatamente a derivada. No caso específico que a gente está falando ali, então isso vai ficar y menos f de a igual, esse m é a derivada, é f' de a, e esse x0 é o nosso a. Ou seja, em outros termos, é isso que fica, em termos da reta tangente, é assim que fica a nossa fórmula ponto inclinação. Então, a gente já tem a f de a e f'. Assim, uma equação é... Então, vamos jogar na expressão, vai ficar y menos, quem é f de a? É a imagem do 3, que é 1. Quem é a derivada? Foi o que a gente encontrou, que é menos 1/3. Que multiplica x menos e o valor a é 3. Então, normalmente, a expressão, a equação de uma reta é dada assim, y igual. Então, passando um para o outro lado, ficaria menos 1/3 de x menos 1/3 vezes menos 3. Ia ficar assim, menos por menos mais 3 sobre 3 mais 1. Então, y daria igual a menos 1/3 de x mais 2, né? Porque aqui 3 dividido por 3 dá 1, 1 mais 1, 2. E aqui é uma solução. É a equação da reta que passa pelo ponto de coordenadas 3, 1 com inclinação menos 1/3. Ou a gente também pode fazer assim. Daqui, vamos... Tem um inconveniente que é ficar aqui com essa fração. Então, se a gente quisesse eliminar a fração, seria multiplicar todo mundo por 3. Aí ficaria 3y igual a menos x mais 6, porque eu multipliquei todo mundo por 3. Aí aqui ia ficar 3 vezes, eu estou multiplicando e dividindo, cancela, sobra só 1. E escrever isso em termos de uma equação, passar todo mundo para um lado só. Aí ficaria x mais 3y menos 6 igual a 0. É outra solução também. É outra forma. Então, você pode escolher parar aqui, deixar assim y igual, ou em forma de uma equação, igual a 0. E note que isso aqui é exatamente a resposta que eu coloquei lá no gráfico. Né? Vou voltar. Ó. Essa reta aqui, que é a reta tangente à curva no ponto de coordenadas 3, 1, é aquela que todo ponto que está aqui sobre essa curva tem que satisfazer essa relação. De fato, se você jogar 3 e 1 aqui, vai ficar 3 mais 3 vezes 1 menos 6 é igual a quanto? 3 vezes 1 dá 3. 3 mais 3, 6. Menos 6, 0. Que é verificando a equação. Qualquer ponto que você pegue sobre ela, tem satisfaz essa equação. Então, a gente vai precisar resolver alguns exercícios desse tipo que eu acabei de fazer, que é tentar determinar a equação de uma reta tangente. Então, a gente vai precisar calcular a derivada, que passa por calcular um limite, e também usar essa expressão fórmula ponto inclinação. E aí eu vou fazer mais um vídeo que é justamente para a gente determinar a derivada como uma função.